Então, vamos começar a situation. Olha só, pessoal. Vamos começar falando um pouquinho sobre o sistema digestório, que é um dos assuntos que o Enem mais gosta, né? O que vocês têm que saber sobre o sistema digestório? Vocês precisam conhecer basicamente as principais estruturas, as principais vias, os principais órgãos, né? E o que acontece em cada um desses locais. Então, acompanhe aqui comigo a situação. O sistema digestório ele é formado por um tubo, né, que vai da boca, faz um monte de voltinhas, né? E vai até o ânus. Lá na boca, pessoal, a gente tem um monte de estruturas importantes para a digestão, né? A gente começa com a trituração, que é feita pelos dentes auxiliados pela movimentação da língua, e a gente tem um início aí da digestão química, que é quando, ao mastigar, a gente acaba ativando essas glândulas salivares que vocês estão vendo aqui. As glândulas salivares, elas liberam substâncias que podem amolecer o alimento e também são capazes de iniciar um processo de digestão. A nossa enzima maravilhosa liberada aqui, vocês devem se lembrar, é a amilase salivar e ela vai quebrar o amido, né, em carboidratos menores, como a dextrose, por exemplo. Bom, depois a gente engole. Daí, a comida ela vai passar pela faringe, né, que é um canal comum ao sistema digestório e ao sistema respiratório, que viria por esse caninho aqui da frente, né. Vocês podem ver que aqui, na verdade, a gente tem o início ali da traqueia. O que separa, né, o sistema digestório do sistema respiratório é basicamente esse sistema aqui da epiglote e da glote. Quando a gente engole, a comida ela empurra a epiglote para baixo e impulsos nervosos fazem com que a glote suba. Daí a gente faz com que a comida não entre no canal errado, né? Não vá lá para o sistema respiratório. Ele desce, esôfago abaixo e vai seguindo seu caminho lindo, maravilhoso, auxiliado por movimentos peristálticos da musculatura lisa, até chegar no estômago. O estômago, pessoal, é uma bolsa muscular que ele pode aguentar, assim, bastante comida, né? Tem alguns estudiosos aí que dizem que vai até 2 litros de comida. Quando o estômago recebe a comida, né, a gente vai chamar isso agora de bolo alimentar, ele tem que fazer um processo que a gente chama de quimificação. Ou seja, ele vai fazer uma outra parte da digestão. Ele começa a liberar, pessoal, ácido clorídrico, né, para baixar o pH. O pH na boca ele era basicamente neutro, era aproximadamente 7. Lá no estômago, o pH ele vai para 2, 3, né? Depende do autor que tu lê, tu encontra dados diferentes. Mas o fato é que o pH aqui ele fica bem ácido, né? E essa acidez é muito importante para que a enzima do estômago funcione. Ela só atua em pH ácido, que é a pepsina. A pepsina, pessoal, ela vai atuar em cima, trabalhando especificamente com proteínas e com peptídeos, né? Então, ela vai converter proteínas a metabólitos menores. E para isso acontecer, a gente precisa do ácido clorídrico baixando o pH. Então, o nome desse processo de digestão é quimificação. Proteínas iniciarão o seu processo de digestão, tá? O que mais? Ainda auxiliado por peristaltismos, a comida ela vai passar para o intestino delgado, que é dividido em 3 partes, tá? Essa partezinha menor que está em transparência aqui a gente chama de duodeno. Depois, a gente continua nessa maçaroca de intestino que vocês estão vendo aqui, né? O jejuno, apesar do que está escrito aqui, ignorem, tá? E o íleo, que é a porção final do intestino delgado que se conecta lá com o intestino grosso. Cada parte tem uma função, né? E a gente vai dar uma focada no duodeno, que é o mais importante. O duodeno, pessoal, ele vai continuar a digestão de carboidratos que nós iniciamos na boca, vai continuar a digestão de proteínas que nós iniciamos no estômago e vai iniciar a digestão de ácidos graxos, né, de gorduras. E ele vai fazer isso auxiliado por glândulas anexas, que são o fígado, a maior glândula do corpo humano, e o pâncreas, né? O fígado, pessoal, ele produz a bile que vai ficar armazenado aqui na vesícula biliar, né? Lembra que o fígado não produz nenhum tipo de enzima, né, digestiva. A vesícula biliar não produz a bile, ele só armazena a bile que o fígado produziu. E aí, quando o quimo chegar aqui, né, o quimo é o produto da quimificação, né, o bolo alimentar já parcialmente processado, a gente vai liberar aqui a bile e o pâncreas, junto com o fígado, vão liberar bicarbonato, pessoal. Esse bicarbonato é muito importante para
elevar o pH, que antes estava ácido, porque a comida está chegando do estômago, né? Então o pH ele vai ficar básico, pessoal. Ele vai para 8, 9, tá? Vai ficar basicão. E isso é muito importante, porque o próprio duodeno e também o pâncreas vão secretar aqui enzimas digestivas que só atuam em pH básico, né? Então, vocês vejam que é uma flutuação de pH absurda ao longo do sistema digestório. Então, o que vai auxiliar aqui essa subida do pH é, basicamente, o bicarbonato. Então, o que vai acontecer aqui é que a gente vai ter a digestão aí de todos esses elementos que a gente estava conversando até agora. E uma vez que esses alimentos estiverem digeridos, né, ou seja, tu transforma lá aqueles polímeros em monômeros, a próxima etapa é a etapa linda, maravilhosa da absorção desses nutrientes, que vai se dar aqui no nosso lindo, maravilhoso jejuno e ilho, que são essas porções aí do intestino delgado. Trouxe aqui mais uma fotinho para vocês, que é basicamente para mostrar como é que é formado esse intestino delgado, tá? Então, aqui a gente tem o duodeno, que é diretamente ligado ali ao estômago, como vocês podem ver. A primeira porção do intestino delgado a gente chama de jejuno, e a última porção lá, que tá ligadinha ao seco, a gente chama de ilho, tá? Basicamente, dentro do intestino delgado, pessoal, a gente faz a absorção de nutrientes. Ele é por dentro. A parede interna desse intestino delgado é como se fosse um caninho, né? Então, essa parte interna do caninho, ele é todo cheio de vilosidades, ele é todo tortinho, assim, todo entortadinho, para conseguir fazer com que a comida tenha uma maior superfície de contato com o intestino. E isso faz com que eu tenha uma maior possibilidade, uma maior probabilidade de conseguir absorver esses nutrientes. Uma outra coisa importante, pessoal, é que essas vilosidades são formadas por células cuja membrana plasmática tem microvilosidades. Pessoal, se a gente pudesse esticar toda a superfície de contato aí do intestino delgado, a gente ia ver muitos metros quadrados de absorção de nutrientes, tá? É coisa tipo 50 metros quadrados, 100 metros quadrados, cada ator diz uma coisa, mas é tipo uma área, uma superfície de absorção absurda, porque esse tecido é composto por células que têm microvilosidades e que formam um tecido viloso. Então é um negócio super dobradinho e com uma capacidade absurda de conseguir absorver nutrientes. Bom, uma vez que a comida passou por todo esse processo. Só lembrando, esse processo de digestão que acontece aqui no duodeno, a gente chama de quilificação. Então, se no estômago a gente transformava o bolo alimentar em quimo, porque aqui a gente fazia quimificação, lá no duodeno a gente transforma o quimo em quilo, porque o processo aqui é quilificação. Enfim, se eu falar bolo alimentar, todo mundo entende, né? Então, esse bolo alimentar vai passar por todo esse percurso até chegar no intestino grosso. O intestino grosso, pessoal, vou voltar aqui só para mostrar para vocês, ele é formado basicamente por 3 processos, né? A gente tem o cólon ascendente, o cólon transverso, o cólon descendente, o reto e o ânus. Basicão aqui, pessoal, vocês têm que lembrar que o seco ele é super desenvolvido em alguns animais herbívoros, como os coelhos, por exemplo. Ali moram algumas bactérias que são capazes de degradar a celulose e facilitam muito o processo. Agora, a gente não é herbívoro exclusivamente, né? O nosso seco ele é mais atrofiadinho. Penduradinho no seco a gente tem o apêndice vermiforme, né, que em outros mamíferos é cheio de bactéria degradadora de celulose, na gente não. Se transformou na gente em um órgão linfóide, ali a gente tem alguns linfócitos capazes de fazer alguma resposta imunológica pra gente, por isso que inflama, né, dá apendicite. Depois no cólon ascendente, pessoal, o que a gente tem de importante aqui é basicamente a absorção de água, tá? No cólon transverso, a gente tem as bactérias que formam a nossa linda e maravilhosa flora intestinal, que fazem pra gente ali vitamina K, vitamina B12. Alguns autores dizem que elas formam também a B9 e são muito importantes para nossa digestão, formam metano de cada pum nosso, né? Normal, todo mundo faz. E depois a gente tem o cólon descendente, onde a gente vai progressivamente acumulando as fezes no reto, no ânus, e aí quando tiver tudo pronto ele vai embora, tá? Então, esse é o nosso sistema digestório. Sistema digestório completíssimo. E aí, o Enem, pessoal, ele sempre gosta de fazer algumas relações da fisiologia da coisa com a aplicabilidade disso no dia a dia. Então, ele gostaria de que tu soubesse quais são as principais doenças que a gente pode relacionar ao sistema digestório. Então, o carro-chefe do sistema digestório é a diabetes, né?
o que a gente precisa dominar sobre a diabetes? Existem basicamente dois tipos de diabetes, a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1, a pessoa ela nasce com a diabetes, ou seja, ela nasce com uma dificuldade na produção de insulina, tá? Então ela tem que injetar a insulina para conseguir fazer o corpo funcionar. E na diabetes tipo 2 é aquela diabetes que ela é adquirida ao longo do tempo em função de maus hábitos alimentares, né? Dieta muito rica em açúcares. Bom, as duas diabetes são diretamente relacionadas ao pâncreas, porque o pâncreas é a nossa glândula que produz a insulina. Só para vocês lembrarem um pouquinho aqui do sistema endócrino, tá? O pâncreas, pessoal, ele produz insulina e essa insulina ela vai para o sistema circulatório. Do sistema circulatório ele vai ser distribuído para os tecidos e para o fígado, tá? Vamos para os tecidos primeiro, que é uma etapa mais importante, que a gente mais fala nas provas, pelo menos, né? O que a insulina faz, pessoal? Ela vai nos tecidos para fazer com que as células consigam absorver a glicose que está presente no sangue. E aí as células, a partir desse momento, elas conseguem pegar essa glicose e fazer todos os processos de respiração celular para aquisição de energia a partir dessa glicose. Então, elas vão fazer lá glicólise, formação de acetil-CoA, ciclo de Krebs, cadeia respiratória, né, cadeia de elétrons, fosforilação oxidativa. Então, basicamente, a insulina ela vai possibilitar a entrada da glicose nas células. E aí as células vão conseguir ter energia, ter ATP. Isso faz com que o açúcar, a glicose que estava presente no sangue, diminua, né? Então, a gente vai ter uma situação de hipoglicemia. Por quê? Porque todo o açúcar entrou na célula, né? Então, as células aproveitaram essa glicose. Diminuindo o açúcar no sangue, né, isso é um sinal para o pâncreas produzir um outro hormônio, pessoal, que a gente chama de glucagon. O glucagon, ele vai agir no fígado, tá? E ele vai respeitar isso que está escrito aqui na setinha azul. O glucagon pega um carboidrato grande que tem lá no fígado, que a gente chama de glicogênio, e quebra ele em glicose. Essa glicose daí vai para o sangue, né? E aí o sangue vai ter de novo a sua glicemia restabelecida. Tá? Agora, se tem muito açúcar no sangue, se tu comeu muito chocolate, comeu muito açúcar, sei lá, virou uma formiga, tá? Isso também é problema. Daí tu vai ter um pico hiperglicêmico. O pâncreas percebe isso e promove a liberação de insulina. O que a insulina vai fazer? Vai fazer com que esse açúcar saia do teu sangue, entre nas células ou no fígado. E o excesso de glicose vai ser transformada e estocada em glicogênio. Qual é o problema da diabetes? Se a pessoa não tem insulina por algum motivo, esse açúcar ele fica no sangue, tá? E aí a gente vai ter todos os sintomas derivados da diabetes, né? O sangue, ele aos pouquinhos, ele vai ficando um pouco mais grosso, né? Porque tu vai ter muito açúcar misturado ao plasma, né? Tu vai ter problemas coagulatórios, né? Problemas de cicatrização também. Enfim, são milhares de problemas, né? Que podem levar, inclusive, à perda de membros. Então, é um problema gravíssimo mesmo a diabetes, tá? Só legal ressaltar aqui que a diabetes tipo 2, ela pode ser causada por um problema na produção de insulina ou por um problema no reconhecimento da insulina pelas tuas células, né? Quer dizer, tu come tanto açúcar, mas tanto açúcar durante tanto tempo, que o pâncreas... Aliás, desculpa, que as tuas células, elas não querem mais aquele açúcar, porque ela já tem todos os açúcares que ela precisa. Então, muitas vezes as células, elas podem acabar tirando receptores de insulina da sua membrana plasmática, né? E aí, por isso, apesar, às vezes, da pessoa ter insulina, o açúcar se acumula no sangue, tá? Então, o diabético é uma pessoa que vai ter que ter cuidados com a sua alimentação para sempre, tá? Bom, outra doença importante é a cirrose, pessoal. Só que a cirrose, assim, como vocês podem ver nesse esquema que eu montei pra vocês, ela tem centenas de motivos diferentes. Cirrose é basicamente uma inflamação do fígado, tá? Que pode ser causado pelo excesso de uso de drogas, né? Por vírus causadores de hepatite, né? Principalmente B e C. Enfim, um monte de doenças, né? Fibrose cística, galactosemia, enfim, tá? Só que a gente vai focar na cirrose que é causada pelo álcool. Esse é um assunto bem do cotidiano, é um assunto que eu acho que o Enem gostaria de cobrar da gente, tá? Como é que o consumo excessivo de álcool e frequente de álcool pode levar a cirrose hepática, né? Pode levar a uma inflamação do fígado.
O processo é muito complexo, né? E a gente vai dar uma resumida nele aqui para que ele fique compreensível para todo mundo. Então, basicamente, o negócio é o seguinte, pessoal. Todas as células do nosso corpo precisam de energia, né? E a energia, ela é derivada de vários elementos. Ela é derivada, por exemplo, de carboidratos, de proteínas e de gorduras, tá? Preferencialmente, o nosso corpo prefere tirar a energia de carboidratos. É mais fácil a gente degradar carboidratos do que as outras moléculas. E esses carboidratos, geralmente, eles são digeridos até moléculas pequenas como a glicose. Então, essa glicose, ela vai, graças ao sistema circulatório, para todas as células do nosso corpo, inclusive para os hepatócitos, que são as células do fígado. As células do fígado, pessoal, pegam essa glicose e fazem a respiração celular para conseguir quebrar essa glicose em ATP, né? E aí esse ATP vai ser utilizado para o metabolismo celular numa boa. Quando a pessoa consome muito álcool, isso é um problema, porque um dos únicos locais do nosso corpo que consegue degradar o álcool é o fígado, né? E no fígado a gente tem esses hepatócitos, essas células importantes. Então, quem degrada o álcool são os hepatócitos. E quando a pessoa consome muito álcool e de uma maneira muito frequente, o álcool ele vai ser utilizado preferencialmente em relação à glicose como uma fonte de energia. Então, o álcool, por uma série de processos metabólicos, ele vai ser degradado até acetil-CoA. E aí esse acetil-CoA ele consegue entrar na mitocôndria, fazer o ciclo de Krebs e gerar ATP para células, né, para hepatócito. O grande problema disso, pessoal, é que se tu usa o álcool como fonte de ATP, como fonte de energia, tu não usa mais a glicose. E aí a glicose ela acaba sendo estocada no fígado como gordura. E isso, ao longo do tempo, pode gerar processos inflamatórios cirróticos que fazem com que o teu fígado não funcione mais, porque tu está lesando os teus hepatócitos, né? E o fígado, pessoal, ele é muito importante. Apesar dele ser uma glândula, né, ele compete em funções com o cérebro, né? Ele tem mais de 500 funções atribuídas. Então, ele é muito, muito importante e uma falência hepática é realmente perigosíssima para o corpo inteiro, tá? Bom, o próximo assunto são as hepatites, tá? Que a gente viu que também podem levar a cirrose, né? Então, a gente tem basicamente 3 tipos de hepatite, que são os mais famosos, mas a gente sabe que tem outras hepatites, tem hepatite D, por exemplo, né? Mas, basicamente, são todas doenças virais, né? E isso eu lembro que vocês me pediram lá na nossa aula, que era para dar um enfoque nas doenças geradas aí por agentes biológicos, né? Então, a gente está estudando aí as hepatites, que são doenças causadas por vírus, e cada uma delas tem as suas peculiaridades. Por exemplo, é importante que vocês saibam que a hepatite A ela é basicamente transmitida por alimentos contaminados com fezes, né? Então, a transmissão a gente chama de feco-oral. A hepatite B e C a gente chama de parenteral, né? Porque elas podem ser adquiridas por qualquer outra forma que não seja essa transmissão feco-oral. Então, a gente tem aí para a hepatite B e para C também, né? A possibilidade de transmissão sexual, enfim, transfusão de sangue, uma série de outras possibilidades, né, além da feco-oral. Agentes etiológicos são vírus, né, HAV para hepatite A, HBV para hepatite B e HCV para hepatite C. Hepatite A e hepatite C são vírus de RNA. Hepatite B é vírus de DNA, tá? Talvez isso não seja importante para o Enem, mas para outras bancas daí a gente sabe que é bem, bem importante. Sintomas, pessoal, sintomas geralmente são relacionados ao fígado, né? Então, tu vai ter desconforto intestinal na maior parte das hepatites, né? Intestinal não, né? Mas a gente diz que é abdominal, a gente fica com desconforto na região abdominal, porque é onde o fígado fica, né? A gente vai ter febre em todos os casos, porque é o primeiro sintoma de uma reação inflamatória. No caso da hepatite A, a gente tem cefaleia, a gente tem mal-estar. Na hepatite B, a gente não tem a cefaleia, tá? E na hepatite C, a gente tem uma das maiores probabilidades de ter uma infecção crônica, tá? Não que as outras não tenham, mas a C é maior. E o que mais que a gente tem de importante? A gente tem vacina para hepatite A, para hepatite B e para C. Gastrite ou úlcera, pessoal. Gastrite, ela é uma inflamação do estômago, tá? E ela pode ser causada por uma bactéria, que é a Heliobacter pylori, tá? Basicamente, essa bactéria, como vocês podem ver aqui na imagem, ela acaba se alimentando
né, se reproduzindo e escasseando um muco que protege as células do estômago da acidez que ele gera, né? Então a gente sabe que o estômago ele tem que ficar ácido, tem que ter ácido clorídrico para baixar o pH. Só que a gente também sabe que o ácido ele pode corroer as células do próprio estômago. Então o que ele faz é produzir um muco, uma meleca lá que deixa essas células protegidonas. Na presença dessa bactéria, esse muco ele fica escasseado, ele fica prejudicado, ele fica em baixa quantidade. E aí o ácido ele pode corroer o estômago, né? E aí isso pode evoluir para uma lesão grave que a gente chama de úlcera, tá? Essas gastrites também podem acontecer por outros motivos, podem acontecer justamente por uma dificuldade na produção desse muco, pode acontecer, enfim, às vezes até por fatores emocionais, né? Ou por um excesso de produção do próprio ácido clorídrico, mas o nosso agente microbiológico realmente é a Helicobacter pylori, que está escrito errado ali, porque o nome de espécie tem que ser com letra minúscula, mas tudo bem. Bom, diarreia, pessoal. Diarreia a gente sabe que é quando a pessoa, né, evacua com muita água o tempo inteiro, né, é bem desagradável. E as diarreias, elas têm muitos motivos diferentes. Eu listei aqui alguns que são mais relacionados com os nossos agentes microbiológicos e a gente começa falando da cólera. A cólera, pessoal, é causada por uma bactéria chamada Vibrio cholerae, como vocês podem ver aqui, tá? A gente se contamina com a cólera a partir de alimentos contaminados, né? Então, aquela forma de contaminação fecal-oral que a gente estava conversando agora há pouco. Característica da cólera é a diarreia, né? Que a gente chama de fezes em água de arroz, né? Vômito, cãibra, é um negócio absurdo, né? Tem alguns antibióticos, mas nada muito potente contra a cólera. E as medidas profiláticas, basicamente, é tratar os doentes, saneamento básico, a pessoa faz cocô no lugar que ela tem que fazer cocô, não contamina a água, não contamina comida, né? Essas coisas parecem muito básicas, mas infelizmente não são uma realidade no Brasil e em outros países em desenvolvimento. Deixa eu tomar uma água. Obrigada. E basicamente é uma doença bacteriana, tá? Bom, o que mais que a gente tem de doenças que causam diarreia? Depois a gente vai lá para o mundo dos protozoários, tá? A gente fala um pouquinho de Giardia, tá? Giardia intestinalis é um protozoário do grupo Diplomonidae. A gente lembra que uma das principais características desse grupo é ter as mitocôndrias transformadas em mitossomos, que na verdade são organelas que têm outras funções relacionadas, né? Maturação de proteínas que tem ferro, enfim, outras substâncias, produzem pouco ATP, mas é uma das principais características dos diplomonadidas. E o representante dos diplomonadidas é realmente a Giardia intestinalis, que causa uma doença chamada giardíase, tá? A lâmblia também pode causar giardíase. Basicamente, ela coloniza o intestino delgado, causa lesões no intestino delgado, e isso faz com que a gente tenha problemas na absorção de nutrientes e causa inflamações, infecções no local que podem levar a diarreia, dores abdominais fortíssimas. Depois, a gente ainda no mundo dos protozoários, a gente vai falar um pouquinho de amebozoa agora, né, entrando ali no entamoeba histolítica. A entamoeba, pessoal, ela causa uma doença que a gente chama de disenteria amebiana, e assim como a giardia, ela também causa processos inflamatórios no sistema digestório. A pessoa pode ter diarreia com muco, com sangue, é bem grave, bem difícil o tratamento, né, o processo todo, e a pessoa se contamina com a entamoeba justamente se alimentando de alimentos ou de água contaminada pelo parasita, né, por cistos do parasita. Certo? Bom, balantidiose, a gente já está no grupo dos ciliados, tá? E aí a gente tem o Balantidium coli como agente causador dessa doença. Causa lesões no intestino grosso, e aí também a gente pode ter fezes com sangue, tá? Diarreia. O tratamento também é complicado, a pessoa sofre bastante, tá? Mas dá para tratar. E a gente pode evitar se contaminar com esse protozoário através de saneamento básico, né? Basicão. E a gente não pode esquecer, é claro, dos vermes, né? A gente tem aí as verminoses que também podem causar diarreias. Aqui eu botei o ciclo de vida aí do esquistossoma. O esquistossoma mansoni é o nome da espécie, e ele causa uma doença que a gente chama de esquistossomose. Esses bichinhos aqui, gente, eles se reproduzem lá no mesentério, lá nas veias, né? Nos vasos sanguíneos do fígado ali, que ficam ao redor do intestino também.
eles se reproduzem lá e eles acabam colocando os ovos dentro do intestino. E aí a pessoa, quando faz cocô, esse cocô ele vem contaminado com os ovos do parasita, tá? Então, esses ovinhos, quando colocado em um local, um lago, por exemplo, ele eclode, né? Desse ovinho eclode uma larva que a gente chama de miracídio. É uma larva ciliada, né? Ela sai nadando por aí bem feliz e faceira até achar um caramujo, que é do gênero Panorbídeo. Dentro do caramujo, esse bichinho aqui faz reprodução assexuada e gera aproximadamente um miracídio que entra no caramujo, consegue gerar aproximadamente 100 mil cercárias, que é uma outra forma de vida desse verme. Essa cercária, pessoal, ela tem essa pontinha afilada aqui porque ela é própria para sair nadando por aí feliz e faceira e invadir os tecidos humanos, invadir o sistema circulatório, aonde ela sofre metamorfose de novo para a fase adulta e faz a cópula e tudo recomeça, tá? Inclusive as lagoas que estão contaminadas por esquistossoma são conhecidas como lagoas de coceira, porque quando a cercária entra na pele, as pessoas sentem coceira, tá? Outra verminose importante é a teníase. Teníase, pessoal, pode ser causada por duas tênias diferentes, né? A tênia solium e a tênia saginata. A tênia saginata é a que está no gado e a tênia solium é a que vem do porco, tá? Basicamente, o que acontece, gente? Quando a gente se alimenta de carne contaminada, né, de porco, por exemplo, dentro da carne do porco, dentro do músculo do porco, a gente pode ter uma forma de resistência desse verme que a gente chama de cisticerco, desculpa. Esse cisticerco, pessoal, nada mais é do que a tênia ali invertidinha. Quando a gente come essa carne contaminada, né, e mal cozida, esse cisticerco ele vai evoluir, né? Dentro do nosso intestino, a proglote ela everte, aí você pode ver ali o Scolex evertido, né? E esse bichinho se gruda lá no nosso intestino, vocês podem ver aqui as velocidades intestinais, né? Com auxílio dos ganchos do Scolex, e ele começa a sua reprodução, né? E aí essa reprodução dele dá origem a várias proglotes, que são esses quadradinhos que tu tá vendo aqui. Lembrando que esse bicho também é chamado de solitária, né? Porque geralmente só tem um dentro do intestino. E cada proglote aqui, ela tem um sistema reprodutor feminino e masculino. Então é um bicho que é hermafrodita. Ele se dobra sobre si mesmo e se autofecunda, né? Então uma proglote fecunda a outra. E aí essas proglotes ficam cheias de ovinhos. Então, como está no nosso intestino, essas proglotes maduras, cheias de ovos, vão ficar nas nossas fezes. A gente faz as nossas necessidades contaminadas com ovinhos da tênia, tá? Quem é que vai consumir isso daí? O porco, coitado. O porco consome o ovo, e aí ao consumir o ovo, de dentro do ovo sai a larva. Vocês vejam que tem 6 espinhos, né? A gente chama essa larva de larva hexacantha. E aí essa larvinha hexacantha, né? Canto significa espinho, então tem 6 espinhos. É a larva que vai para a musculatura do bicho e origina o cisticerco, e daí a gente tem o ciclo todo lindo, maravilhoso acontecendo. Lembrando que esse bichinho aí, a tênia solium, pode dar origem a uma outra doença que não a teníase. Pode dar origem também a cisticercose. A gente vai ter cisticercose quando, ao invés da gente consumir o cisticerco, que vai dar origem à tênia, a gente consome o ovo, que dá origem à larva, e a larva dá origem ao cisticerco. O grande problema de ter o cisticerco no nosso corpo é que ele pode se instalar em locais muito perigosos, como o próprio sistema nervoso. Então, a gente pode ter cisticercos, inclusive, no cérebro, pessoal. E aí a pessoa pode ter convulsões, né, crises epiléticas, é um negócio bem, bem tenso, tá? Bom, outra verminose importante para o Enem, eu diria que é a ascaridíase, né? Que é causada por um verme conhecido por Ascaris lumbricoides, cujo nome mais bonitinho e popular é lombriga, né? Ao contrário da tênia, que geralmente só tem um dentro do intestino, lombriga a gente pode ter trocentas dentro do intestino e ela pode migrar pelo nosso corpo inteiro. Inclusive pode sair às vezes por qualquer buraco, pode sair pelo nariz, pela boca, às vezes até pelo ouvido e pelo ânus, tá? Então é muito, 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 muito verme que a gente pode ter mesmo. A lombriga, pessoal, basicamente a gente... ela só tem um hospedeiro, que é o ser humano, então a gente se contamina através de comida ou de água contaminada com os ovos da lombriga, tá? E, então, aquela transmissão orofecal de novo. Depois que esse bichinho ele entra na gente, pessoal, ele vai passar ali pra traqueia
e vai ser deglutido, vai lá para o nosso lindo, maravilhoso sistema digestório. No sistema digestório, a larva consegue perfurar o intestino e a partir daí ela vai para o sistema circulatório e percorre vários órgãos. Ela pode ir, por exemplo, para o fígado, pode ir para os pulmões, pode ir para o coração, né? Quando ela chega lá nos pulmões, pessoal, ela geralmente perfura os alvéolos pulmonares, vai para a traqueia de novo e aí volta a ser deglutido, né? E aí quando ele chega no intestino, depois de toda essa transição que ele fez aí, ele já está adulto. E aí lá no intestino ele vai fazer reproduçãozinha e dar origem aos ovinhos que a gente vai fazer cocôzinho de ovo e aquela coisa toda. Não é legal. Bom, celíase. Celíase, né? Vocês já devem ter ouvido falar dos celíacos. A pessoa que tem a doença celíaca é a pessoa que ela tem... o corpo ela não reage bem ao glúten, né? E acaba gerando no sistema digestório um processo inflamatório. Esse processo inflamatório, gerado em função da presença do glúten, né, que é reconhecido pelo sistema imunológico como uma coisa potencialmente patogênica, por isso que se faz um processo inflamatório, ele acaba sendo muito danoso para o sistema digestório, principalmente por danificar as vilosidades intestinais. Então aqui vocês estão vendo uma imagem que mostra as vilosidades intestinais de um intestino saudável, né? E aqui a gente vê, né, uma observação no microscópio ali de uma mucosa basicamente plana, né, que perdeu as vilosidades. Isso acontece nos celíacos. Então os celíacos eles vão ter, em função desses processos inflamatórios, uma série de problemas, como desde o desconforto intestinal, passando pela diarreia, né? Enfim, não é nada agradável, né? E ele vai ter principalmente vai ser muito prejudicado no sentido de não conseguir absorver vitaminas, sais minerais, que é a principal função do intestino, né? Então, dessas microvilosidades intestinais. O principal tratamento para essa doença, pessoal, é evitar o consumo do glúten, tá? Por enquanto, é só isso que nós temos. E é interessante a gente conseguir ser capaz de distinguir o que é alergia de intolerância, tá? A gente tem uma tabelinha que mostra basicamente as principais diferenças, tá? Então aqui na alergia clássica, a gente tem uma resposta imunológica que é mediada pela imunoglobulina E. Na intolerância, essa resposta imunológica já é feita pela G. Na alergia clássica, os sintomas são imediatos. A pessoa comeu o negócio e pum, já tem alergia, tá? Na intolerância, esses sintomas eles podem se manifestar ao longo do tempo, dias, meses, às vezes anos, tá? A alergia costuma ter testes cutâneos positivos e a intolerância pode apresentar testes negativos. Na alergia clássica, a gente tem poucos alimentos relacionados, na intolerância, a gente tem bastante. Na alergia, pouca quantidade desse alimento, desse alergênico, pode desencadear a resposta imune e na intolerância, depende da dose, tá? E na alergia clássica, basicamente, a gente tem a pele e as mucosas como sendo os principais afetados, os principais locais a apresentarem algum tipo de resposta imunológica, né? E na intolerância, todos os tecidos são afetados. A pessoa tem uma resposta bem sistêmica mesmo. A alergia clássica é bastante frequente em crianças, a intolerância em crianças e em adultos. Não que não tenha alergia em adulto, tem, tá? Que mais? A gente tem o diagnóstico fácil, né, na alergia clássica, como a gente já tinha falado antes. A alergia clássica, acho que aqui é o principal aspecto pra gente falar, ela pode ser permanente, a pessoa pode ter isso pelo resto da vida dela, né? E no caso da intolerância, existe uma possibilidade de remissão, tá? Então a pessoa ela pode deixar de ser intolerante caso o alimento seja evitado, tá? Então ela pode parar de ter os sintomas. Enfim, gente, 40% da população é intolerante, né? Então é legal a gente saber essas diferenças, esses parâmetros aí, ver o que tu tem, quais são os teus sintomas e se isso se encaixa dentro de alergia, dentro de intolerância. Muito bem. Sistema respiratório importantíssimo também, gente. Basicamente, tu tem que conhecer as principais estruturas, as principais vias, as principais funções. Vamos lá. Então, a gente tem os tratos respiratórios superiores, né? A gente tem as narinas e a boca como os principais agentes de sucção de ar, né? Então, esse ar ele vai passar através da faringe e entrar lá na traqueia. Lembrando que a gente tem a laringe, pessoal. A laringe é onde a gente tem as nossas pregas vocais e quando o ar passa por ali, a gente faz essas pregas vibrarem e essa vibração acaba produzindo som.
A traqueia, pessoal, ela vai se dividir em 2 brônquios, um para cada pulmão, tá? E aí os brônquios vão se ramificando, dando origem a bronquíolos, que se ramificam cada vez mais. E lá na pontinha dos bronquíolos, em nível microscópico, a gente encontra essas bolsas que a gente chama de alvéolos pulmonares. Observem que esses alvéolos, eles são cheios de capilares sanguíneos na volta, tá? E aí, pessoal, basicamente o que acontece lá é um processo que a gente chama de hematose. Então, quer dizer, o ar ele passa pelas vias superiores, né? Entra na traqueia, passa pelos brônquios, passa pelos bronquíolos, entra nos alvéolos e o alvéolo vai ficar rico em oxigênio. Como ele tem um monte de capilar sanguíneo passando ali, esses capilares eles vêm do corpo rico em gás carbônico. Então, aqui está mais concentrado em oxigênio e aqui está mais concentrado em gás carbônico. O processo que acontece é a difusão, e a gente chama essa difusão especificamente de hematose. Então, o gás carbônico passa por difusão de onde ele está mais concentrado para onde ele está menos concentrado, e o mesmo vai acontecer com o oxigênio. Ele vai de onde ele está mais concentrado para onde ele está menos concentrado. Assim acontecem as trocas gasosas nos pulmões. Depois, esse sangue já oxigenado vai para o coração, que manda esse sangue oxigenado para o nosso corpício. Bom, importantíssimo ressaltar que o nosso sistema respiratório é o único, né, o dos mamíferos, na verdade, é o único a ter diafragma, que é um baita músculo que separa a região torácica da região abdominal e que consegue fazer um grande auxílio aí no movimento de inspiração e de expiração. Basicamente, pessoal, quando a gente inspira, a gente tem que ter um grande volume da caixa torácica, tá? Então, a gente tem que aumentar o volume da caixa torácica para conseguir ter a maior quantidade de oxigênio possível, fazendo a hematose. Para que isso aconteça, a gente tem que ter auxílio basicamente de 2 tipos de musculatura. A gente tem os músculos que ficam entre as costelas, que a gente chama de intercostais, e a gente tem o diafragma. Na inspiração, os intercostais contraem e puxam as costelas para cima para aumentar o volume da caixa torácica, e o diafragma contrai e vai para baixo para aumentar o volume da caixa torácica. Na expiração, a gente tem que contrair a caixa torácica para mandar esse gás carbônico embora do nosso corpício, né? Porque o gás carbônico ficou no alvéolo, então ele tem que sair pelo brônquio, traqueia e ir embora. Então, basicamente, o que a gente faz é comprimir a caixa torácica. Então, a gente diminui ali o espaço entre as costelas, utilizando a musculatura intercostal, e relaxa o diafragma, porque daí ao relaxar ele sobe e aí a gente diminui o volume dos pulmões, certo? Então, basicamente, o sistema respiratório é isso aí que a gente precisa saber. Sistema respiratório, circulatório, aliás, pessoal, importante a gente saber comparar o nosso sistema circulatório com o dos outros animais, né? Nosso coração é tetracavitário, porque tem 2 átrios e 2 ventrículos. Lembrando que função de átrio é sempre receber sangue e função de ventrículo é sempre jogar sangue para fora do coração, tá? Então, basicamente, a gente tem o lado esquerdo, o lado direito do coração e cada um deles vai fazer uma coisa diferentona, tá? Bom, a gente tem, pessoal, importante vocês saberem também que a gente tem a circulação dupla, tá? A gente tem a pequena circulação e a grande circulação. A pequena circulação a gente chama de circulação pulmonar, que é quando o sangue circula nos pulmões. E a grande circulação é a circulação sistêmica, que é quando o sangue ele é propulsionado para fora do coração e vai para o corpo inteiro, né? E aí para levar o oxigênio para lá. Basicamente, pessoal, todo vaso sanguíneo que entra no coração, que traz sangue para o coração, a gente chama de veia. Todo vaso sanguíneo que sai do coração, que leva sangue para fora do coração, a gente chama de artéria, tá? Então, olha só o que está rolando aqui. Vamos começar pela circulação sistêmica lá dos membros inferiores. Lá nas pernas, então, por exemplo. O sangue chega lá pelas artérias, se ramifica nas arteríolas, até chegar nos capilares. Os capilares são vasos sanguíneos tão finos quanto um fio de cabelo, por isso o nome. E é onde acontece a difusão, onde o sangue deixa o oxigênio no tecido e pega o gás carbônico do tecido. E aí o sangue se transforma de sangue arterial em sangue venoso. Os capilares se unem em vênulas, as vênulas se unem até formar as veias, e essas veias de grande calibre, elas se unem e formam as veias cavas, tá? A gente tem a veia cava inferior, que traz sangue venoso dos membros inferiores, e a gente tem a veia cava superior, que traz o sangue venoso dos membros superiores, da cabeça e tudo mais.
Tudo isso entra no átrio, pessoal. O átrio sempre recebe sangue, certo? E o átrio sempre passa sangue para o ventrículo. O ventrículo, por sua vez, sempre manda sangue para fora. Pensa comigo. Se esse sangue aqui tá venoso, meu povo, tá venoso, tá? O que ele tem que fazer? Ele tem que se transformar em sangue arterializado. Então, esse ventrículo vai mandar esse sangue venoso em direção aos pulmões, aonde vai acontecer a hematose que a gente viu agora há pouco. Então, uma vez que tu trocou o gás carbônico por oxigênio, o sangue volta para o coração, tá? E aí ele volta para o átrio, né? Agora o outro átrio. E aí esse átrio vai mandar sangue para o ventrículo, que vai fazer uma baita contração, e aí essa contração vai mandar sangue para o sistema de novo, tá? Então, o nome da contração que o coração faz é sístole, o nome da dilatação que o coração faz é diástole. Então, a gente tem sístole ventricular e sístole do átrio também, tá? Então, enquanto os átrios eles estão contraídos, os ventrículos estão em diástole, porque eles estão recebendo sangue. Se os ventrículos estão em sístole, fazendo contração, os átrios estão em diástole, recebendo sangue das veias que chegam até ele, tá? Outra coisa importante saber é que lado faz o quê, né? Que eu esqueci de falar. Então, basicamente, o lado esquerdo do coração, como vocês podem ver aqui, ele trabalha com sangue venoso, tá? E manda esse sangue venoso para o pulmão. E o lado direito do coração recebe o sangue arterializado e manda esse sangue para o sistema. Certo? Basicão, tranquilão. Importante lembrar que o sistema circulatório também tem uma outra área, né? Um outro distrito. Esse é o sistema circulatório cardíaco. A gente tem o sistema circulatório linfático. O sistema linfático geralmente não cai muito no... Nunca vi, na verdade, caindo no Enem. Mas é legal vocês saberem que existe, né? O sistema linfático, ele consegue filtrar os fluidos corporais, né? Lá a gente tem bastante trabalho dos linfócitos B e T, onde a gente tem as principais respostas imunológicas acontecendo. Falando em resposta imunológica, é interessante vocês conhecerem as nossas células que fazem parte aí do nosso sangue. A começar pelos eritrócitos, que são os nossos glóbulos vermelhos, cuja principal função, pessoal, é o transporte de oxigênio, tá? Depois a gente tem os leucócitos. Dentro de leucócitos, a gente tem os leucócitos cujo citoplasma apresenta muitos grânulos, né? Às vezes tem tanto grânulo que tu não consegue nem ver o núcleo direito. E tem os agranulosos, que tu enxerga o núcleo muito bem. Dentro dos granulócitos, a gente tem os neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Bom, o neutrófilo é basicamente uma célula fagocitária, né? Então, ela trabalha basicamente com bactérias, alguns protozoários também. Eosinófilo é um dos principais, junto com o basófilo, responsáveis pelas reações alérgicas, tá? Ela produz histamina. E também está envolvida na resposta contra patógenos, como os vermes, por exemplo. Os basófilos produzem histamina e heparina, tá? A histamina a gente viu que ele está envolvido na reação alérgica. A heparina é um anticoagulante, tá? E isso é importante para evitar problemas como a trombose. Agora, nas células, nos leucócitos agranulosos, a gente tem os linfócitos B e T como os principais. Os linfócitos B são aqueles que conseguem se transformar em monócitos e produzem anticorpos. Os linfócitos T, a gente tem dois, tá? Os linfócitos TCD4 e os linfócitos TCD8. TCD4 a gente conhece como helper ou auxiliador. É o cara que meio que o dedo duro do sistema imunológico. Ele descobre onde tem um local de infecção e ele chama todas as outras células do sistema imune para combater aquela infecção. O linfócito TCD8 é o linfócito que está mais relacionado a infecções virais, né? A gente chama ele de killer ou de assassino, justamente porque esses agentes patogênicos muitas vezes estão dentro das nossas células. E aí a grande função do linfócito TCD8, que é o killer, é justamente matar as nossas células que estão infectadas por esses patógenos, tá? Então ele combate parasitas intracelulares, matando as nossas células. E, por fim, mas não menos importante, a gente tem as plaquetas. Plaquetas não são células, pessoal, eles são fragmentos de uma célula maior que existia na medula óssea, né, que se fragmenta em vários pedacinhos, chamados plaquetas, né, ou trombócitos. Essas plaquetas basicamente têm função relacionada à coagulação sanguínea, tá?
Sistema renal, gente. Já devo estar passando a minha hora aqui, mas tudo bem, a gente tá quase. Olha, ó. No sistema renal, de importante, a gente tem que conhecer os órgãos e as vias, tá? A gente tem os rins, são 2, tá? A gente tem os ureteres e a gente tem a bexiga e a uretra, né? Que manda o xixi pra fora. Função dos rins é filtrar o sangue. Tu pode ver que tem a artéria renal, né, entrando no rim e tem a veia renal saindo do rim. Então, o sangue chega lá com impurezas geradas por todas as células do nosso sistema. Basicamente, o que o rim quer tirar do sangue é ureia, né, excesso de sais minerais e também excesso de água, né, se houver. Tudo isso junto e misturado a gente chama de xixi, tá? Urina. Então, essa urina ela vai ser canalizada pelos ureteres, que são basicamente vias renais, vai até a bexiga consegue armazenar, gente, até 1 litro de xixi, tá? É bastante xixi. E quando a gente sentir a vontade de fazer xixi, que a gente começa a perceber que a gente tem vontade de fazer xixi quando tem 200 ml, 300 ml de urina ali dentro, a gente faz xixi pela uretra. Lembrando que a uretra para as meninas é sistema exclusivo de sistema renal. Uretra para meninos é comum a sistema renal e a sistema reprodutor, tá? Então é por onde sai o xixi e também por onde sai o esperma nos meninos. Menina é mais organizada, né? Tem um buraquinho para cada coisa. Aí, bom, o que a gente tem que saber lá sobre o rim, tá? Eu não vou focar muito aqui porque eu acredito que o Enem não entre no nível de preciosismo que a gente viu na nossa turma de extensivo sobre o que cada parte do néfron é capaz de fazer. Mas é importante que vocês lembrem, pessoal, que a unidade funcional do rim são os néfrons, né? Então a gente tem aqui no córtex renal centenas, milhares, bilhares, sei lá eu quantos, um monte de néfrons, que são estruturas realmente microscópicas, né? E que recebem o sangue. Então, quando a artéria renal e a veia renal também, elas entram no rim, né? Elas ramificam até formar capilares lá no córtex renal. E esses capilares, pessoal, que vocês estão vendo aqui, ó, eles entram na primeira parte do néfron, tá? Que é a estrutura funcional do rim. Então, esse néfron, ele tem aqui... nem era pra falar, mas eu vou falar pra vocês, tá? A cápsula de Bowman, depois dele tem... Opa, volta. Ele tem aqui também o túbulo contorcido proximal, a alça de Henle, o túbulo contorcido distal e, por fim, tem os dutos coletores que vão se unir, né, de todos os néfrons, os dutos coletores de todos os néfrons vão se unir até formar lá essa entrada aqui para o ureter, que fica basicamente na medula renal. Então, é o néfron, pessoal, que pega os fluidos sanguíneos que a gente tem que jogar fora, tá? Então, o sangue, ele manda para dentro do néfron o plasma, basicamente, quando ele entra aqui, ele entra com tudo, né? Ele entra com coisas boas e com coisas ruins. Então, é papel do néfron escolher o que fica no sangue, e daí as coisas que são boas e que vão ficar no sangue, ele joga para dentro dos capilares sanguíneos que estão aqui na volta, e o que for ruim, que a gente tem que eliminar, a gente manda pro duto coletor, que vai dar lá no ureter, o ureter dá na bexiga, a bexiga dá na uretra, e daí o negócio vai para fora do nosso corpo. Basicão, simplesão, tranquilão. Sobre o sistema renal para Enem, eu gostaria que vocês lembrassem da hemodiálise, tá? Então, a hemodiálise é uma técnica importante para quem tem falência renal. Então, quando os rins não funcionam bem, a pessoa é ligada a uma máquina que faz o papel do rim, filtra o sangue, tá? Então, ela tem que ficar ali horas, às vezes, para conseguir fazer a filtração de todo o sanguezinho. Sistema endócrino, gente, tem muita coisa importante, mas... infelizmente, a gente não tem tempo hábil para entrar em cada um dos hormônios. Então, vamos falar basicamente do eixo hipotálamo-hipófise. Eles são um grande centro regulador do teu corpo. Desculpa. Eles são a parte do teu corpo que vai acabar fazendo com que tu tenha um controle sobre todas as outras glândulas, tá? Então, o hipotálamo produz hormônios e a adenohipófise também produz hormônios. A neurohipófise secreta hormônios que o hipotálamo produziu, tá? A gente chama esse processo de neurosecreção. O hipotálamo pode produzir hormônios que estimulam a adenohipófise a produzir outros hormônios. Por exemplo, na nossa aula lá de sistema reprodutor, a gente viu que o hipotálamo produz um hormônio lá que a gente chama de GnRH, né? Que faz com que a adenohipófise produza hormônios que vão estimular as nossas glândulas sexuais, como, por exemplo, os nossos ovários e os testículos dos meninos. Então,
quais são os hormônios que a adenohipófise poderia liberar? Os hormônios sexuais, nesse caso, seriam, por exemplo, o LH, o hormônio luteinizante, e o LH e o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, tá? Que vão estimular os nossos ovários e testículos a produzirem outros hormônios, né? Por exemplo, os testículos vão produzir testosterona, os ovários vão produzir estrogênio, depois vão produzir progesterona, né? Só que isso só é possível graças a um estímulo inicial do hipotálamo, que estimulou a adenohipófise, que liberou a LH, que liberou a FSH e daí estimulou a gônada, né? Então é uma coisa bem cascata, assim, né? E aí, esses hormônios, como a testosterona, a progesterona e o estrogênio, vão atuar fazendo um feedback negativo. Quando tu já tiver os níveis ideais desses hormônios finais, os níveis dele no sangue informam ao hipotálamo e à hipófise se ela tem que continuar liberando esses hormônios estimulantes ou não. Tá? Lembrando que o LH nas meninas é muito importante para estimular a ovulação, né? E o FSH é importante para estimular o amadurecimento dos folículos, aquelas estruturas que vão dar origem aos ovócitos amadurecidos das meninas. Bom, a prolactina, pessoal, que também é produzida pela adenohipófise, vai atuar na glândula mamária, fazendo com que a glândula mamária produza o leite. Depois a gente tem o TSH, né, o hormônio tireoide atrófico, que estimula a glândula tireoide a produzir T3 e T4, que são basicamente os hormônios que vão modular o teu metabolismo para mais ou para menos. E aqui a gente tem condições como o hiper ou o hipotireoidismo, por exemplo. Tá? Lembrando que a tireoide também está aí à mercê de outras coisas não hormonais, como o iodo, por exemplo. O iodo, ele é matéria-prima para que a tireoide produza os seus próprios hormônios. Então, sem iodo, a tireoide não funciona bem e aí tu pode ter condições derivadas disso, como o hiper e o hipotireoidismo. Depois, pessoal, outro hormônio legal que a adenohipófise produz é o adrenocorticotrófico, né? Então, esse adrenocorticotrófico, ele estimula a suprarrenal, né? Ou seja, a glândula adrenal, que fica em cima do rim, né? A produzir os hormônios dela, como, por exemplo, a adrenalina, tá? Outro hormônio legal é o somatotrófico, que estimula o crescimento e desenvolvimento dos ossos. Vamos para a neurohipófise? Neurohipófise, como eu falei para vocês, não produz nada, tá? Ela secreta hormônios produzidos pelo hipotálamo. Então, ela vai secretar basicamente a ocitocina e o ADH, que é o hormônio antidiurético. Ocitocina faz várias coisas legais, inclusive é o hormônio do amor, né? O que a gente libera quando a gente está apaixonado, né? É o que a gente libera também depois da relação sexual, é o que a gente libera também para expulsar o leite da glândula mamária, né? Produção prolactina, expulsão ocitocina, e é o principal hormônio que a mamãe tem que liberar para conseguir parir o seu filho, tá? Ele estimula as contrações do útero para o bebê sair lá de dentro. O ADH, que é o hormônio antidiurético, ele vai atuar lá nos néfrons, vai atuar lá no sistema renal. Então, ele vai atuar no sentido de fazer o néfron mandar de volta para o sangue água que nós jogaríamos fora, tá? Então, o ADH se chama antidiurético por causa disso. Ele diminui a quantidade de diurese, de xixi que a gente produz, porque ele tira a água que a gente jogaria fora. Ele manda essa água de volta para o sistema, tá? É o hormônio que a gente esquece que existe quando a gente toma um trago, né? O etanol, ele interfere no metabolismo do ADH e a gente acaba jogando muita água fora, sem necessidade. E apesar de estar bebendo cerveja, na verdade a gente está se desidratando. Isso acontece também para o café, isso acontece aqui também para o chimarrão, tá? E a gente tem muita bebida, chás em geral, que são diuréticos. Então cuidado com isso. Às vezes a gente bebe um negócio achando que a gente está se hidratando e não está. Certo, meu povo?